Fala galerinha do YouTube, meu nome é Jadson, estou trazendo para vocês aí esse novo canal do YouTube, canal esse que é destinado a soluções das questões da Petrobras, Banca César Granil, tá bom? Já comecei já com o logo aí da Petrobras, empresa essa que é o sonho de muitos brasileiros, os concurseiros de plantão que vão estar prestando aí concurso nos próximos anos ou no próximo edital que abrir. Esse canal é um canal, pessoal, destinado a estar tirando dúvida, solucionando algumas provas da Petrobras. Vou tentar, fazer uma sequência de vídeos na ordem. Vou começar logo nessa videoaula com a prova de técnico de projetos de construção e montagem júnior mecânica, que aconteceu agora no dia 18 de maio, PSP 2014.1. Então, se tiverem dúvida, pessoal, tiverem sugestões, pode colocar aí nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Então vamos começar analisando a nossa questão do ano 2014.1, PSP 2014.1. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? Essa questão é a questão falando sobre soldagem, tá? Conhecimentos específicos, bloco 1, questão 21. Então, vamos estar analisando essa questão. O que é que a questão 21 fala? A soldabilidade é função da composição química do aço. Informação importante que ele fala que é composição química. Nesse caso, vamos estar analisando a composição química do aço. E ele pergunta aqui, essa soldabilidade e nos dá 5 alternativas, tá? Difícil para aços de baixo carbono, alternativa A. Alternativa B, difícil para todos os aços inoxidáveis. Alternativa C, ótima para aços de alto carbono. Alternativa D, ótima para aços de médio carbono. Alternativa E, ótima para aços doces. Observem vocês que em questão de composição química do aço, tratando-se de carbono, ele traz duas nomenclaturas, tanto teor como alto, baixo ou médio carbono, como ele traz ali para a gente a questão de aços doces. Então, é importante sabermos o que é que significa esses aços doces e a questão de baixo, médio e alto carbono, tá bom? Essa questão é a questão que ele aí misturou questões de nomenclatura, tá, pessoal? Então vamos analisar aqui uma tabelinha onde ele fala sobre o teor de carbono. Ele correlaciona, a questão do nome popular, doce, extra doce, meio doce, com o teor de carbono. Então o que é que ele diz aqui, ó? Teor de carbono menos de 0,15% é aço extra doce ou teor muito baixo de carbono. Entre 0,15 e 0,25 é o aço doce ou baixo teor de carbono. Entre 0,25 e 0,40%, aço meio doce, médio teor de carbono. 0,40 a 0,60, aço meio duro, alto teor de carbono. 0,60 a 0,80, aço duro, teor muito alto de carbono. E entre 0,80 e 1,2% é o aço extra duro, teor extra alto de carbono. Então, visualizamos aí a correlação entre aço extra doce e aço doce, aço meio doce, aço meio duro, aço duro e aço extra duro, com a porcentagem de carbono presente nos aços. É muito importante sabermos essa relação, porque, como podemos observar, cai na questão da Petrobras o nome popular relacionado com a porcentagem de carbono nos aços. Então, qual é a próxima etapa? Ele pergunta aqui, essa soldabilidade vamos entender então o que é soldabilidade. Soldabilidade, o que é que interfere
na soldabilidade. Soldabilidade sabemos que é a capacidade, né, ou a facilidade em que podemos estar realizando a soldagem, o processo de soldagem, a união de dois metais nesse caso. Então, é a facilidade em estar realizando a soldagem. Mas o que é que interfere nessa soldabilidade? Vamos estar olhando aqui essa afirmação. De uma maneira geral, a resistência mecânica dos ácidos carbono aumenta e a sua ductilidade e soldabilidade diminui à medida que o teor de carbono aumenta. A informação importante nesta afirmativa é que ele diz que a soldabilidade diminui à medida que o teor de carbono aumenta. Correto? Vamos para um outro trecho que diz que a influência do carbono na soldabilidade dos ácidos. Ele fala que a soldabilidade dos ácidos diminui com o aumento do teor de carbono. Isto porque, como é sabido, entre outras influências, o aumento do teor de carbono no aço diminui seu alongamento e aumenta sua capacidade de têmpera. Então, sabemos que no processo de soldagem vamos estar ali, né, introduzindo um aporte térmico na peça, tá? Elevando a temperatura. Para realizar a soldagem, o material precisa estar fundido, correto? Correto. Então ele entra na temperatura ele está acima da temperatura de recristalização do material. Quando isso acontece, torna-se suscetível, né, à produção de uma têmpera, que é um tratamento térmico. Então, com o aumento do teor de carbono, essa têmpera, né, fica mais suscetível nos aços com teor de carbono maior. Vamos ver aqui uma nova afirmação em um livro de engenharia, tá? Falando sobre a martensita, que é a microestrutura resultante da têmpera. Então ele fala o quê? Que das várias microestruturas que podem ser produzidas para uma dada liga de aço, a martensita é a mais dura e a mais resistente, e além disso, a mais frágil. Ela possui na realidade uma ductilidade desprezível. A sua dureza depende do teor de carbono, até aproximadamente 0,6%. Então ele fala que a dureza depende do teor de carbono. Então significa que quanto maior o teor de carbono, maior será a dureza. Então, quando você estiver realizando sua soldagem, você vai estar produzindo têmpera com maior dureza. Então, como nós visualizamos nas nossas afirmativas, a soldabilidade, né, interferida, né, diminui, na verdade, interferida não, desculpe, diminui com o aumento do teor de carbono, devido a essa capacidade de formar têmpera, né, realizar têmpera, formar martensita no processo de soldagem. Então vamos analisar as questões. Ele fala aqui: difícil para ácidos de baixo carbono. Sabemos que a soldabilidade aumenta, na verdade a soldabilidade diminui de acordo com o aumento do teor de carbono. Então, se ele está informando para a gente que é difícil para ácido de baixo carbono, essa informação está incorreta. Na verdade, é bom, né, para ácido de baixo carbono, correto? A alternativa B, difícil para todos os ácidos inoxidáveis. Não podemos considerar essa questão incorreta porque ele diz que é difícil para todos os ácidos inoxidáveis. E isso é uma inverdade, correto? Existem ácidos inoxidáveis em que a soldabilidade é muito boa porque a sua porcentagem de carbono é menor. Ótima para ácidos de alto carbono, negativo, tá, pessoal? Alto carbono, quanto maior o teor de carbono, menor a nossa soldabilidade. Então, essa afirmativa está incorreta. Ótima para ácido de médio carbono. Não é ótima para ácido de médio carbono. Quanto maior o teor de carbono, menor é a nossa soldabilidade. Ótima para ácidos doces. É a nossa única alternativa que nos restou e também está correta, que ácidos doces também é considerado como ácido de baixo carbono. Então, ácido de baixo carbono tem uma ótima soldabilidade. Ácidos de alto carbono tem uma baixa soldabilidade. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa E. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês
tenham entendido essa questão. Caso tenham alguma dúvida, por favor, postem aí nos comentários. Vamos tentar, né, tá sanando a dúvida de vocês. Tiverem também alguma sugestão na melhoria das videoaulas, que essa é a primeira, né, de uma sequência de outras videoaulas que virão, podem colocar também. Contribuam aí com o canal, né? Dê um joinha, se inscrevam, tá bom? Fiquem ligados aí nessas questões de nomenclatura na soldabilidade, nas questões, tá? Falando sobre soldabilidade, a nomenclatura. A nomenclatura é muito importante, você saber a diferença entre ácidos doces e o teor de carbono. Tá bom, galera? Até mais, até o próximo vídeo. Foi um abraço. Valeu, pessoal.